Hoje a gente vai puxar uma cadeira e, por minha conta, eu vou estender um tapete vermelho também. Claro. Porque merece, né? Cantora, compositora, instrumentista, arranjadora, ilustradora, escritora, professora, produtora musical, haja fôlego, né? Adriana Calcanhoto e sua obra têm uma contribuição imensa, não só para a música popular brasileira, como para toda a cultura brasileira e também para a cultura portuguesa hoje, por que não dizer isso, né? Isso, nascida em Porto Alegre, a Libriana começou sua carreira em meados dos anos 80 e lançou o primeiro disco, Enguiço, em 1990. Desde então, não saiu mais das paradas de sucesso. Lançou um disco atrás do outro e emplacou diversas canções em trilhas sonoras, com seu repertório cheio de poesia e inconfundível e deliciosa voz. É isso aí, olha, e além de parcerias com grandes nomes da MPB e com poetas como Antônio Cícero, Adriana Calcanhoto também compôs canções para grandes intérpretes como a Maria Bethânia, Gal Costa, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Gal Costa, que é o tema, né, dessa turnê nova da Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, Ney Matogrosso, que também já esteve aqui para nossa alegria, aqui no Mesa para Dois. Com o heterônimo de Adriana Partimpi, lançou 3 discos idealizados para crianças. Um deles, vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de música infantil. Com sua canção Tua, interpretada por Maria Bethânia, também ganhou o Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa em 2010. A Adriana também é autora de livros, como a Saga Lusa, o Relato de uma Viagem. Também ilustrou o livro-disco Poeta Aprendiz, Vinícius de Moraes e Tolkien. Tem uma obra vasta também na literatura infantil, na música infantil, na verdade. Ministrou aulas sobre composição na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde, inclusive, virou embaixadora da Universidade de Coimbra, que é a tradicional universidade portuguesa. Bem-vindo ao Mesa para Dois, aqui no estúdio da Nova Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Adriana Calcanhoto. Muito prazer estar aqui, boa tarde. Quero registrar aqui essa vista do Rio de Janeiro, onde esse lugar que vocês trabalham, francamente. É uma inspiração. Se eu trabalhasse aqui, eu não trabalharia, ficaria aqui na janela. Só vislumbrando. Só vislumbrando. Adriana, hoje a nossa enquete é sobre os tipos de cariocas, né? Por causa da sua participação, claro, por causa da música. E a gente sabe que você é em Porto Alegre, mas conhece muito bem o Rio de Janeiro. Então, os ouvintes estão mandando mensagem pra gente, dizendo que tipo de carioca é, né? Você gosta de cerveja, gosta de praia, gosta de ser, né, marombar, fazer ginástica. Então, a gente quer saber, que tipo de carioca você se considera? Ixi, mas eu acho que eu sou aquela carioca que não gosta de dias nublados, porque os cariocas não gostam. Como os cariocas não ficam felizes, eu também não fico. Não, eu acho interessante, né, que a Adriana Calcanhoto, você como gaúcha, eu considero que ninguém conseguiu definir melhor os cariocas do que você na música, justamente os cariocas. Porque a gente tem grandes músicas, obras-primas de Tom Jobim e outras que falam da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas dos cariocas, definindo os cariocas, acho que foi uma gaúcha que conseguiu captar melhor e transmitir essa sensação do que são os cariocas. Eu me considero um pouco carioca também, vivo aqui há 43 anos, apesar de ser português, né? Isso que eu ia responder também. Eu sou o tipo de carioca que apenas não nasceu aqui, né? Tem esse tipo, a gente é esse tipo de carioca que não nasceu aqui. Mas eu acho, Felipe, que isso talvez só uma pessoa de fora possa ter um olhar assim, né? Um outro olhar. Sobre as pessoas da cidade. De fato, tem muita canção sobre a beleza física, né, geográfica, sobre a cidade, sobre a mata, sobre as praias, enfim, mas sobre as pessoas, né? Eu aprendi tanto aqui com as pessoas e essa canção saiu assim, saiu tão espontânea, saiu inteira de uma vez só. Ah, que legal. Foi muito interessante o processo. Em geral eu gosto de ficar lapidando, né, as canções, mas essa saiu do jeito que tinha que ser. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, toda vez que eu furo um sinal eu lembro de você, acho péssimo, não era isso. Muito bom. Mas tudo bem. Não, aliás, virou uma referência, a gente que trabalha em rádio, né, Adriana? Não só aqui, mas em qualquer rádio hoje aqui no Rio de Janeiro,
quando se fala na previsão do tempo, né? Virou um chavão, falar assim, ó, o dia como é que tá hoje, não sei o quê, o dia tá sol, não sei o quê, ou então tá nublado. Cariocas não gostam de dias nublados, né? Isso acabou virando, são aquelas frases que ficaram, né? Agora, eu queria saber de você o seguinte, Adriana, qual foi o momento, eu pessoalmente posso dizer a você que naquela estação foi quando eu realmente fui apresentado de vez ao trabalho de Adriana Calcanhoto, mas eu queria saber, quando que você viu, tipo assim, ó, o que eu queria deu certo? Na música, né? Eu acho que foi no disco seguinte, no Senhas, quando começou a tocar Mentiras, numa novela. Quer dizer, naquela estação tocou numa novela, mas a diferença é que Mentiras era uma canção minha, música e letra. E aí é isso de fazer uma canção sozinha num quarto de hotel, ou enfim, seja o que for, mas é um negócio que você faz sozinho, você inventa e não tem ideia do que vai acontecer. E essa canção estourou, eu acho que uns 6 meses depois do disco sair. Então não era mais suposto que acontecesse nada, né? Não era um time assim previsível, mas o Roberto Thalma botou a música na novela, meses depois de ter saído, e eu lembro de estar numa turnê no norte, e eu voltei pro até eu acho que, sei lá, da Passagem de Som, não me lembro. Eu lembro que eu num quarto de hotel assim, assisti a novela e entrou a música. E aí foi aquela sensação assim de uma coisa que eu fiz sozinha, tal, estava ali para o mundo, né? A serviço de uma dramaturgia, de um casal na novela, e aquilo tomando conta, e aquela sensação, né, que a gente assistia as novelas ao vivo, o Brasil inteiro parava para ver uma novela. Não havia streaming, não havia outros recursos. Então, aquela sensação daquilo está acontecendo ao vivo, todo mundo vendo, aquilo assim me deu uma sensação, pelo menos como compositora, respondendo a tua pergunta, de que tinha dado certo nesse sentido, né? Fiz uma canção que milhões de pessoas estavam ouvindo ao mesmo tempo. Que legal. Você falou da composição de Cariocas, agora falou dessa música, né, a composição. A gente sempre ouve, cada artista tem um processo para compor. Tem uns que se resguardam, não, agora eu vou me concentrar para compor. Tem uns que falam, a música, como você falou do Cariocas, né, a música saiu. Como é que é o seu processo de composição? Tem umas que vêm, tem umas que você se prepara, como é que funciona? Depois que eu dei aulas de composição, ficou para mim tudo mais, como é que eu vou dizer, aparente no processo, porque eu preciso partilhar isso, né, com os alunos. Mas eu costumo dizer que cada canção vai pedir o que precisa. Não tem, assim, uma coisa igual. Tem uma média no processo. No meu processo seria fazer as canções de voz e violão. Foi o que mais me aconteceu. Mas elas surgem de maneiras diferentes, algumas levam tempo sendo feitas, outras, como Cariocas, nascem assim espontaneamente, de uma forma, né, nasce. E outras são projetos, assim, que eu penso como é que eu vou fazer, e fico trabalhando. Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. E uma pergunta, Adriana, o que você, por exemplo, hoje ouve quando você está no carro, está em casa? Quais são os artistas que você gosta de ouvir hoje, Adriana Calcanhoto? Hoje, nesse momento, nos últimos meses, eu só ouço Gal Costa. Só Gal Costa. Só Gal Costa. Aí tem lógica, né? Afinal de contas, neste sábado, né, no dia 29, agora sábado, no Vivo Rio, aqui na Casa de Shows, aqui, que é parceira até aqui da Rádio Nova Brasil FM, a Adriana Calcanhoto vai apresentar o seu show, que é Gal Coisas Sagradas Permanece, né? Que ela vai começar a turnê por Porto Alegre e depois estará aqui no sábado, aqui no Rio de Janeiro, né? E me diz o seguinte, Adriana, como é que surgiu esse show? Como é que você recebeu? Foi um convite? Como é que foi esse processo desse show em particular? Porque o título já é lindo demais, né? Então acho que as pessoas já criam um encontro, na verdade, de duas grandes compositoras e artistas brasileiras no palco. E como é que surgiu esse projeto? O Marcos Preto, que é o diretor da Gal, né, nos últimos tempos, fez os discos com ela, Estratosférica, fez o Pele do Futuro, enfim, vinha trabalhando com ela. Ele me mandou, não lembro agora se foi uma mensagem, um e-mail, mas uma coisa por escrito, convidando, dizendo que ela tinha datas, que ela, né, essas datas eram dela. E eu assisti os últimos shows. Ela vinha muito animada, fazendo festivais, fazendo shows, e ele perguntou se eu faria essas datas, porque
ele, junto com a equipe dela, com a Biscoito Fino, que é a gravadora dela, a equipe, os músicos, a banda, todo mundo queria cumprir essas datas fazendo uma homenagem a ela. Legal. E eu fiquei muito, muito tocada, assim, eu realmente não esperava essa partida, e então foi uma oportunidade de ficar ouvindo as canções, de ficar mais perto, de ficar revendo tudo, revendo as entrevistas, as coisas que ela disse, os shows que ela fez, tudo. Então, o meu algoritmo não tem coragem de me sugerir nada que não seja Gal Costa, porque não vai adiantar mesmo. E como é que você se relaciona hoje com essa tecnologia de Spotify, streaming? Antigamente a gente pegava um LP, colocava na vitrola, tinha que ouvir, ou então ligava às rádios que tocavam, inclusive tinha mais rádios que tocavam música brasileira e música internacional também. Hoje tem essa coisa, a gente recebe aqui às vezes artistas que às vezes a gente não tomou conhecimento e quando olha tem 20 milhões de visualizações. Como é que você vê esse cenário hoje da tecnologia junto com a música? Eu acho que a gente está passando por uma transição, mas desde que eu gravei meu primeiro disco, eu entendo que a gente está passando por uma transição, né? Eu não sei, eu sou ouvinte de álbum, eu gosto das informações, eu gosto de saber quem é o compositor, e eu acho que a gente ainda não achou esse formato de ter essas informações junto com a música, né? Mas eu acho que a gente chega lá. Vamos pedir à nossa Adriana Calcanhoto. Vamos ver. A gente tem um quadro aqui, Adriana, que a gente pede, que os ouvintes pediam, né, as músicas que queriam ouvir, né? Aí a gente resolveu agora levar isso para vocês, os convidados, para vocês fazerem o papel de virar ouvinte da rádio, né? O que o convidado tá a fim de ouvir aqui na Nova Brasil. Então a gente faz esse convite para você, né? Você agir como nosso ouvinte aqui da Nova Brasil e pedir sua música. Bom, mas eu sou ouvinte da Nova Brasil. Isso a gente já sabe, mas aí você encarna mesmo como ouvinte que está ligando para cá e pedindo sua música. Tá bom, ligando para cá, então. Oi, eu sou Adriana Calcanhoto, sou moradora do Rio de Janeiro e eu quero ouvir aqui na Nova Brasil FM a canção Esquadros com a Gal Costa. Pedido da Adriana Calcanhoto aqui, né? Gal Costa, Esquadros. Que eu falei que é praticamente encontro de almas, né? Que foi um encontro que você estava contando para a gente. Conta para os ouvintes do Festival da Nova Brasil. O Festival da Nova Brasil, do ano passado, em outubro, eu não estava programada, mas recebi o convite para substituir a Gal, que estava programada e que não poderia ir. Então eu fui, o convidado dela era o Rubel, que eu adoro, com quem eu já trabalhei, gravamos e tudo, temos uma ligação artística, assim, e de amizade. E então cantamos juntos e eu lembro de ter, nem sabia nada do que estava acontecendo com ela, mas como ela não pôde ir, eu falei, saúde, Gal. No final do show, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Isso em outubro, em novembro ela partiu. Né? Mas aí tem esse show lindo aí que você está levando coisas sagradas. E eu imagino que deve ser muito emocionante você poder levar esse show ainda, essas datas. E o que a Gal significa para você como pessoa, como artista, como obra, como... Bom, pessoalmente a gente teve, assim, não muitos encontros, mas de muito afeto. A gente tinha muitas coisas em comum, assim, os temperamentos, duas librianas, tímidas e calmas e tal. Mas, como artista, essa própria calma dela, essa coisa que as pessoas não entendiam muito, como é que ela podia ser tão calma e tão ousada. Então, as entrevistas que ela dava, ela sempre estava surpreendida com a surpresa das pessoas, com as coisas ousadas que ela fazia. Ela dizia, mas por que estão surpreendidos? Eu sempre fui assim, eu sempre fiz as coisas, eu sempre arrisquei. Então, toda vez ela tinha que explicar a mesma coisa. E agora, assim, ouvindo, porque eu acompanhava a Gal como contemporânea, né? 20 anos mais nova, mas como contemporânea, acompanhando a trajetória numa obra aberta. Agora a obra não está mais aberta, então eu reouvi tudo com novos ouvidos, né? Com outros ouvidos. E é uma trajetória, é uma coisa impressionante, assim. Nos ensina muito e
e sendo sagrada permanece, né? Sem Como diz dúvida. o verso do Caetano tão bonito sobre ela. Agora, sobre a sua trajetória, a gente estava conversando mais cedo aqui, antes de entrar no ar, os ouvintes aqui do Mesa para Dois sabem que eu sou português, de Lisboa, e você tem uma trajetória linda também em Portugal, tem uma relação com Portugal maravilhosa também. Inclusive, eu achei interessante quando você fez aquela trilogia sobre o mar, né? Na verdade, que os portugueses têm uma relação com o mar, né? Talvez como os cariocas com a praia, né? E como é que foi essa sua ida para Portugal, onde você acabou sendo embaixadora? Você é hoje embaixadora da Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais tradicionais do mundo, a mais tradicional de Portugal, professora de letras e uma carreira em Portugal. Como é que foi essa sua trajetória lusitana, né, digamos assim? Foi indo aos poucos, Felipe. A primeira vez que eu fui foi em 97, eu acho, 98. Comecei pelo Porto, primeira vez fui ao Porto, só na segunda ida que eu fui a Lisboa, fui indo assim, indo sempre, levando os espetáculos, lançando os discos, e toda vez que eu ia eu recebia muito material de poesia de todos os tempos, né? A poesia desde Camões, e Gil Vicente, Mário de Sacarneiro, Fernando Pessoa, e a poesia contemporânea, e Flor Bela Espanca, enfim. E a poesia contemporânea, e fui entendendo que os portugueses quiseram apresentar o Portugal profundo para mim, e o Portugal finíssimo, sofisticadíssimo, através da poesia. Tem muitas maneiras, né, de se entrar por Portugal, de se descobrir o país e tudo, e comigo foi pelo caminho da poesia. Eu fui ficando encantada, me apaixonando, descobrindo poetas e poemas, e foi por aí. E é uma ligação que foi se estreitando ao longo dos anos. Aí aconteceu essa coisa com Coimbra, fui nomeada embaixadora. Depois disso é que eu dei aulas, né? Dei aulas 3 anos lá. E no final de 2020, ou 2021, agora não lembro, eu descobri essa ascendência, né, sefardita. Descobri que eu tenho antepassados que saíram do Porto e vieram para o Brasil fugidos da Inquisição. Então, é um estreitamento ainda maior. Né? Com certeza. Sem dúvida. Agora, eu tenho... É uma impressão pessoal minha, claro, não tem nada a ver com uma crítica à poesia da Adriana Calcanhoto, mas você sabe que eu, lendo alguns poemas seus, nas suas letras das músicas, eu vejo um pouco, às vezes, ali, Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E a sua sensibilidade, assim, às vezes sabia que me lembra Álvaro de Campos. Para quem não sabe, Fernando Pessoa, ele escrevia, como Fernando Pessoa, escrevia com vários heterônimos, que era Ricardo Reis, Álvaro de Campos, o Caeiro e outros. Então, e me parece, às vezes eu vejo ali aquela sensibilidade, sabia? Que coisa, nunca ouvi isso antes. Então, sim, como o Alberto Caeiro... O Álvaro de Campos, eu vejo mais como... Que coisa... Vou prestar Bota atenção. lá para refletir. Porque Ricardo Reis é epicurista. Eu adoraria poder escrever como Ricardo Reis. Não dá. Como Alberto Caeiro, ninguém pode escrever porque é o poeta que não leu. Já não dá. Todos os poetas leram. Então, é interessante. Eu vou pensar, Felipe, a respeito. Mas Álvaro de Campos, todo cada de partido, assim, é muito mais desbocado do que eu, né? Não, sim, mas o Álvaro de Campos para quem não conhece, né, tem a poesia, talvez seja a maior poesia, mas pelo menos a mais conhecida do Álvaro de Campos, que é a Tabacaria. Né? Lindo. A Adriana está com um trabalho novo aí, não é? Seu trabalho novo, que é o Disco Errante, é isso? É isso. E já está disponível para todo mundo? Como é que está isso? Como é que está o desenvolvimento desse trabalho? Sim, foi lançado agora no último dia 31. Legal. Ele estava programado para ser lançado e tudo. Eu tive que empurrar um pouquinho a turnê e o próprio lançamento em função da turnê da Gal. Legal. Mas foi possível, né? Então tem essa janela Gal, o disco já está lançado, e quando terminar a turnê da Gal, eu começo a turnê exatamente por Portugal, estreia em Coimbra, o Errante, eu faço lá os shows portugueses. E aí vem para o Brasil e estreia também em Porto Alegre, o Errante, assim como a Gal. Estreia em Porto Alegre e a gente faz o Brasil. E aí, bom, Brasil, mundo, Europa, Estados Unidos, Japão e várias vezes no Brasil, indo e vindo nessas outras pernas, né, pelo mundo.
Então, passa as redes sociais para a galera poder acompanhar essa agenda toda aí, Adriana. Nossa Senhora, a agenda é enorme. Lohan, calma, o Lohan vai dar aqui uma, Fala ali. vai dar uma palhinha aqui. Pode falar. Pode conferir tudo nas redes da Adriana Calcanhoto, com 2 T's. A gente começa a turnê do Errante por Portugal, né, em maio, fim de maio, dia 24 de maio. E em junho a gente chega no Brasil para fazer todos os lugares possíveis. Ele não tem voz de radialista? Tem. Aí pode fazer rádio, é verdade. Então, Adriana, eu gostaria que você convidasse os ouvintes agora da Nova Brasil FM, do Mesa para Dois, para esse show de sábado. A gente repete aqui no Vivo Rio, no sábado, o show que vai homenagear a Gal Costa, Coisas Sagradas Permanecem. Então, galera da Nova Brasil, do Mesa para Dois, convidando para o Vivo Rio, no dia 29, Coisas Sagradas Permanecem, é uma homenagem, é uma oração. A gente vai cantar para Gal Costa, bem alto, até ela nos ouvir. Quero todo mundo lá, estou esperando, o show tá lindo, é emocionante. Imagino que sim. Adriana, queria agradecer muito. Obrigada muito por obrigado. ter vindo aqui. Eu que agradeço. É uma honra enorme a gente receber uma pessoa como Adriana Calcanhoto. Minha xará. Obrigada, Felipe. Obrigada. Um prazer estar aqui. E volte, quando vier a turnê, vem de novo. Volto. A gente vai ficar feliz. Tá combinado. E até para ver também a paisagem do Rio aqui de cima. Gostei muito. Tá combinado. Eu volto sim. Tá, Jandra. Obrigada mais uma vez. Bom show.